Boa noite, pessoal, miltreireiros de plantão, né? Eu sou o Ronaldo, comigo tem o André e o Renato, nosso convidado, que vai falar um pouquinho da sua visão apaixonada de todo o ecoturismo na Baixada Santista, entre outros lugares que ele tem na região e trabalhos filantrópicos que ele também realiza, tá? Passo a palavra para o André aí e vamos dar sequência. Tá ouvindo, Olá, André? Renato. Olá, Ronaldo. Renato, grata surpresa de estar aqui. É uma pena que virtualmente, né? Mas com toda a certeza do mundo, a gente vai fazer alguma atividade junto ainda, porque você tem, além do vasto conhecimento, eu me lembro que você disse que tinha, sei lá, umas 40 rotas entre trilhas e passeios, se eu não me engano, acho que foi isso que você falou. Então tem muita coisa para fazer na Baixada Santista e todo mundo tem aquela visão que a Baixada Santista só é praia. Muito pelo contrário. Então eu acho que você tem um espaço aqui hoje, um tempo legal para falar aí sobre sua história, trajetória e tudo que você faz aí com excelência, porque a gente acompanha daqui na página, né? Então, bom, um salve. Agora a palavra é sua, Renato. Legal. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, André, pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Para quem gosta de vida ao ar livre, sempre esses bate-papos, na verdade, são reencontros, né? E os assuntos são tão incomuns que muitas vezes são horas que nenhuma fogueira dá conta de tanto assunto que a gente tem para poder conversar, né? Mas, assim, como a gente estava até conversando isso anteriormente aqui, antes de começar a live, eu vou me apresentar, tá? Vou falar o porquê hoje eu trabalho nesse mundo da atividade ao ar livre, né? E como tudo isso começou, né? Por eu estar trabalhando com isso hoje, começou antes de mim, começou da minha família, né? O meu nono, meu avô, né, italiano, quando ele saiu da Itália e veio para o Brasil, né, ele veio como muitos dos imigrantes, né, que vieram para o nosso país, vieram de navio e chegou no Porto de Santos. No Porto de Santos, alguns foram trabalhar em lavouras de café, outros foram trabalhar em pequenas indústrias, né? Ele acabou indo morar para São Paulo. E ele gostava muito, quando ele morava na Itália, ele era esquiador na Itália, né? E aí, quando ele chegou no Brasil, ele precisava de alguma coisa para fazer no tempo livre, de lazer, alguma coisa que fosse do hobby dele. E rapidinho ele percebeu que no Brasil não tinha neve, né? E aí, e agora? O que eu vou fazer para ter contato com a natureza? E aí ele e alguns amigos, na época, ele estavam trabalhando na Pirelli, né, que fabrica os pneus, e eles, alguns amigos deles, resolveram comprar uma lona de um caminhão, né, aquelas lonas que acabam protegendo toda a carga, né, toda a mercadoria dos caminhões. E ele até disse que aquela lona cheirava borracha, né, porque era aquelas borrachas que chegavam desses caminhões com borracha que depois era derretida, vulcanizada dentro da empresa, né. E aí eles compraram a lona de um caminhão lá, né, que disse que não era nem a melhor lona, a lona estava um pouquinho cansada, mas era o que eles conseguiram comprar, o dinheiro podia, né? E eles foram, na época, em casa de construção e compraram canos, né? Hoje a gente vai comprar cano, você tem aquelas marcas famosas, né? Tigre, Amanco, né? Tudo de PVC, de plástico. E na época as conexões, os canos eram feitos de metais. E eles compraram esses canos de metais, essas conexões, entregar essa lona para minha nona, para minha avó, né? E isso para uma outra amiga da família, e eles construíram uma barraca. Hoje em dia a gente compra a barraca no Carrefour, né? A gente compra a barraca no Extra, a gente compra isso na internet, nos mundos de hoje, né? Tudo online, né? Eles construíram uma barraca e são considerados como se fosse um dos precursores do campismo aqui no Brasil. Tanto que eles começaram a acampar muito foi em Itatiaia, né, no parque, onde depois, por um grande fluxo de pessoas que iam para esse lugar, acabaram criando, inclusive, a primeira unidade de conservação brasileira, que é Itatiaia, né, porque começou a ter um fluxo um pouco maior de pessoas, perceberam que o lugar era um lugar atrativo, né, bonito, gostoso de se estar,
Só que para evitar que o lugar fosse depredado, foi a necessidade de criar regras, né? E aí nasceu o Parque Nacional de Itatiaia. E aí o meu tio e meu pai foram criados acampando, né? Sempre nos momentos de lazer, iam acampando aí, pegava o poisézinho velho deles, pegava a barraca, os filhos, e ia acampando, né? E meu pai continuou esse lance todo. Então, eu pergunto ao meu pai o que é. Ele fala que eu sou campista. Então, meu pai tem orgulho de falar que ele é campista, né? Então, aqueles campistas antigas, daquela época da Alba, da Capri, né? Então, assim, na época que saiu essas primeiras barracas comerciais, ele já comprou aquelas estruturais, que pesada demais, que demorava para montar, né? Inclusive, depois eu vou falar do escoteiro. O escoteiro tinha uma canadense da Patrulha Lobo, depois eu vou falar, era uma canadense, né? Que era essa questão da estrutural também, né? Então, assim, na época, meu pai começou a acampar e eu tenho até essa foto guardada aqui em casa com muito carinho, e eu, desde da barriga da minha mãe, e depois fui crescendo dentro, nas horas vagas, crescendo, acampando pelo nosso país, né? E aí meu pai brinca que a primeira vez que eu gatinhei na minha vida foi saindo de uma barraca. Então ele pegou até a foto, né? Sentiu que a barraca estava balançando, ele abriu o zíper, quando ele viu eu entrando, e tirou umas 2, 3 fotos de eu saindo da barraca. Então, assim, parece que é meio que, assim, é coisa que vem de família, é coisa de sangue, e automaticamente, e nunca como profissão, mas sempre como um lazer, como algo apaixonante, né? E aí eu chego em outro momento da minha vida, eu tive a honra, né, de participar do movimento escoteiro, do grupo escoteiro Irapuru, em Santa Bárbara do Oeste, né? E por lá fiquei muitos anos, né? Eu sou apaixonado pelo movimento escoteiro, aprendi em tantas coisas que hoje levo para minha vida, acima de tudo o respeito, né? O respeito ao velho lobo, o mais velho, respeito ao próximo, a amar a natureza, a questão do serviço social, né? Da questão de você pensar no próximo, né? Fazer o melhor possível, estar sempre alerta, todas assim, as leis do escoteiro foram muito importantes. Lá aprendi coisas que eu utilizo hoje no dia a dia, né? Aí, em determinado momento, né? Ó, chegou um amigo meu de Bueno Brandão aí, ó. Viu? Lá só não tá nevando, né? Porque tá um frio lá, rapaz do céu. Deve estar frio. Esse meu amigo aí, ele também trabalha com aventura em Bueno Brandão, né? Abração, Adriano Camolés. De bom, né? E aí, o que acontece? Assim, aí eu fui ser tudo movimento escoteiro, aí comecei a ficar um pouco mais barbadinho, né? Que tinha que escolher uma área para poder fazer a faculdade. E na época eu peguei e comecei a pensar, o que eu vou fazer na faculdade, né? O meu pai é mais ligado à parte de engenharia, né? E logicamente o pai quer que você siga os passos, onde ele acha mais seguro, onde ele conhece, tem os contatos, né? Santa Bárbara é uma empresa muito ligada, é uma região muito ligada à indústria, né? E do nada eu falei para ele que ia fazer turismo. Ele olhou para minha cara, mas turismo, né? Você vai fazer turismo? E aí eu comecei a explicar para ele por que eu queria fazer turismo, né? E consegui convencer ele que poderia ser uma alternativa, né? E na época eu acabei fazendo um vestibular, né? Hoje está mais fácil, né? Porque hoje você faz um vestibular que pode dar ingresso para várias universidades, né? Mas antigamente você tinha que fazer, vocês querem entrar em qualquer curso que seja, eu acabei optando na maioria deles pelo turismo, eu acabei prestando 8 universidades, né? Então eu tinha que viajar para prestar as universidades. E aí eu comecei a estudar, na época, estudando para o pré-vestibular, quais são os lugares que tinham o curso de turismo, né? E aí eu vi que na época tinha a PUC em Campinas, tinha a Anhembi Morumbi em São Paulo, tinha uma porrada. Eu acabei escolhendo 8. Eu falei assim, quero ano que vem já começar a estudar, então eu vou escolher o maior número possível para depois, qual eu passar, eu vou ter a opção de escolher aonde eu vou trabalhar, né, onde eu vou estudar, perdão. E acabei, não sei como, né? Nunca fui muito, na época não era muito de gostar de estudar. Hoje sim eu gosto mais de estudar e bem mais, né? Antigamente não era tão fã de estudar. Estudei com o irmão do André, não preciso lembrar. Eu estudei com o João, né? O João sabe, eu não era muito bom de estudar, não.
né? Só não vou falar que eu colava, porque na época eu não sabia dessas coisas, mas se eu soubesse, eu colava dele. Ele ia bem na escola, eu não. Né? E aí, foi que em determinado momento, né, eu acabei pegando e escolhendo a atividade de turismo, e dentro das faculdades que eu passei em uma chamada AELES. Na época chamava AELES, depois passou a se chamar Unimonte, agora chama São Judas, que é aqui em Santos. E depois, pesquisando melhor, eu fui descobrir que era a segunda universidade de cursos de turismo do Brasil, só era atrás da Anhembi Morumbi. E aí eu comecei a ver a relação, essa é particular, né? Na USP eu passei a primeira fase, na segunda eu tomei o corte, né? Então, a única pública de turismo que eu podia, não entrei, então eu tive que optar por uma particular. Aí eu comecei a ver o quanto custava a universidade, e além de quanto custava a universidade, eu precisava ir para um lugar que, além de eu estudar, eu ia ter que trabalhar, porque eu ia ter que pagar a universidade, e eu teria que morar na cidade, eu tenho que pagar todos os meus custos para viver nessa cidade, né? E foi aí que eu percebi que Santos era uma cidade interessante. Por quê? Porque eu achei a mensalidade um preço justo, e a vantagem é que aqui nós tínhamos um negócio, e aí eu vou entrar na puxada que o André falou na questão do litoral, mas o litoral é um destino de turistas, mas aí logo caiu na minha ficha, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, que a gente está num grande maciço de Mata Atlântica, principalmente pela questão da Serra do Mar, né? Falei, nossa, quanta natureza, eu sempre gostei de natureza, era uma oportunidade. E aí, quando eu percebi que estavam para se retornar os navios de cruzeiro para o Porto de Santos, aí eu percebi, opa, está aí um lugar que, além de eu poder estudar, eu vou ter a possibilidade de trabalhar e poder me manter dentro do curso. E foi aí que acabou eu optando pela cidade de Santos. E aí o checkmate para eu escolher qual que era a cidade, eu estava um dia em Santa Bárbara. Eu morava em Santa Bárbara, eu não falei isso, eu só falei de escoteiro, mas assim, eu morava, logicamente, em Santa Bárbara do Oeste. E aí, na parte da manhã, eu tinha um Fusquinha 71, né, um Fusquinha 71, e aí de manhã eu fui abrir a caixa de correio, veio a carta do IPVA do carro, aí eu olhando a carta, veio um nome escrito Rangel Pestana, o nome do endereço, na época, o Detran de São Paulo, na rua Rangel Pestana. E aí, naquele mesmo dia, coisa assim, de uns 15, 20 minutos depois, eu olhei qual era o endereço da universidade aqui de Santos. Qual era o nome da rua? Rangel Pestana. Rangel Pestana. E aí, na hora, eu fui escolher um lugar, eu vou escolher um lugar para morar. E no mesmo dia, à noite, eu acabei morando lá, né? Onde eu acabei ficando na época da universidade morando, num edifício aqui na cidade de São Vicente, a cidade vizinha de Santos. Qual que era o nome da rua? Rangel Pestana. Então eu falei, não é possível. Então é meu destino. Minha família trabalhou com toda essa questão de natureza. O destino me trouxe a viver, trabalhar disso. O endereço vai. Engraçado, minha vida é sempre muito assim. Só para vocês terem, meu nome é Renato. Eu sou casado com uma Renata, né? O meu pai chama de Renato. O meu tio-avô chama Renato Marques. Então as coisas engraçadas assim. Eu quando começo a ver muita coincidência, é como um aviso. Opa, se liga que aí é o teu caminho, né? Tô falando muito, vocês querem falar alguma coisa? Não, pode seguir aí. E aí, o que aconteceu? Eu acabei vindo para cá, né? E entre os trabalhos que eu fui fazendo, comecei a perceber que aqui na nossa região, comecei a estudar, e logo no início, eu vim para cá, o pessoal até brincava comigo na universidade. Todo mundo, eu era de Santa Bárbara, né? Por causa do meu jeito, por causa do sotaque do barbarense, a galera até brincava comigo. Ninguém conhecia no primeiro ano como Renato, eu era o mineiro. Eu falava, quanto mais eu falava que eu não era mineiro, eles chamavam de mineiro, né? E aí o primeiro ano na universidade eu era o famoso mineiro, né? E aí, a partir do segundo, terceiro ano, as classes já com menos alunos já iam desistindo pelo caminho, aí eu começou a descobrir que meu nome era Renato, né? E aí que eu comecei a ter a chance, quando começa a tirar você de um apelido e começa a ver você como uma pessoa como tem nome, e eu tava aqui e falei assim, gente, se alguém tiver alguma coisa para poder fazer qualquer trabalho, em qualquer restaurante, cozinha, para tirar tiririca
tomate, qualquer trabalho que vocês precisam, me avisa que eu estou aqui disponível para fazer. Estou precisando de dinheiro para poder pagar os meus custos para continuar a universidade e pagar os meus custos aqui. E aí, logo no começo, eu consegui, junto com um amigo, inclusive eu tive com ele hoje, coisas da vida também, né? Que ele me deu a minha primeira oportunidade. Eu fui trabalhar numa loja de náutica. Isso foi muito interessante. Então, ela vendia desde como aqui nós vemos no litoral, nós temos a questão da maresia. Então, tudo aqui enferruja, tudo estraga, né? O poder do sal, né? De corroer, fazer corrosão nas coisas, né? E aí eu fui trabalhar numa náutica que trabalho desde uma arruela de inox até um barco, um motor de popa. E aí foi interessante que foi aí que eu comecei a compreender um pouquinho mais a questão dos oceanos, do mar, dos rios, da atividade náutica. E nesse meio tempo, assim, durante a semana eu trabalhava nessa loja de náutica e aos finais de semana, e eu fui aos poucos tentando buscar na área de turismo um lugar para poder trabalhar. E aí, quando eu vim, hoje já estamos falando, né, estamos uma certa distância física, porque está cada um na sua casa. Na época não tinha essa tecnologia. Eu comecei a pensar assim, eu preciso arranjar emprego, quero arranjar emprego na área de turismo, estou estudando turismo, né? Apesar da náutica ser legal, né? Eu gostei muito, mas eu queria trabalhar na operação de roteiros turísticos. Aí eu conversei com os professores na universidade, quais são as empresas que trabalham com turismo aqui na região. Ele pegou e me falou umas 5 ou 6 empresas que trabalham com turismo receptivo, que é preparada para receber as pessoas. E na época ele falou o nome delas, e na época não tinha essa história de jogar as coisas no Google, né? Ele falou assim, procura numa lista telefônica. Eu fui numa lista telefônica, nas páginas amarelas, estou me sentindo velho agora já, né? Nas páginas amarelas, e com os nomes que ele me deu, eu separei as empresas, essas 6 empresas que ele tinha me falado, e mais 4. Aí falei, sabe uma coisa, eu vou montar uma estratégia para conseguir uma oportunidade dentro dessas empresas. E na época você fazia aquele currículo datilografado, né? Datilografado, o computador estava chegando ainda, era uma coisa muito cara, não era todo mundo que tinha acesso, né? Às vezes você tinha um computador na universidade, mas você não tinha como imprimir o negócio, era difícil imprimir isso aí. Aí eu botei na minha cabeça, sabe de uma coisa? Separei essas 10 empresas, e a cada 10 dias, eu ia nessas 10 empresas, né? E de novo, os números repetidos na minha vida, né? A cada 10 dias, essas 10 empresas, eu ia lá. Oi, com licença, tudo bem? Prazer, meu nome é Renato, eu sou estudante de turismo, eu estou passando por aqui para deixar um currículo. Se precisar de alguém, lembra de mim. E aí eu ia na segunda. Meu nome é Renato Marquezine, tudo bem? Eu sou estudante de turismo. Se você precisar de alguém, por gentileza, lembra de mim. E eu fui fazendo isso 10 dias, depois 10 dias depois eu fazia de novo, depois de novo. Aí chegou uma hora que eu comecei a saber até o nome dessas 10 pessoas que eu chegava em front office lá primeiro, eu sabia que era o João. O João era o quê? Corintiano. Ô João, corintiano, tudo bom? Estou de novo trazendo um currículo para o senhor, sou estudante de turismo, meu nome é Renato, se precisar de alguém, lembra de mim. E eu fiquei nessa a cada 10 dias, nas mesmas 10 empresas. Eu falei, não, eu vou conseguir. Porque o melhor jeito de aprender, o acadêmico, até hoje eu sou fã da questão acadêmica, continuo estudando, né? Estou fazendo meu mestrado agora, né? Eu sou muito fã da questão do estudo, mas eu entendo que a prática é muito importante, né? E aí eu falei, eu vou persistir, né? Resiliência total, né? Resiliência e vou conseguir um lugar lá. Aí chegou um ponto que esses caras falaram assim, apareceu uma vaguinha de qualquer coisa. Pô, sabe aquele cara que vem todas as vezes aí, lembra de mim? Qual que é o nome dele mesmo? Renato, vou ligar para ele. E aí nessa, por incrível que pareça, que fui trabalhar para 1, 2, dessas 10 aí eu trabalhei para 8. As outras 2 não trabalhei porque elas quebraram antes. Acabaram não dando certo. então assim, aí eu comecei a trabalhar para as poucas empresas que trabalhavam de receptivo aqui, eu comecei a trabalhar. Em concomitante à universidade, eu comecei a fazer um curso de guia de turismo, né? Aí eu fui fazer um curso de guia de turismo em São Paulo. Aí eu fiz um curso de turismo em São Paulo. Aí quando você faz guia de turismo, vou até pegar aqui uma carteirinha aqui, né? Esse aqui é uma carteirinha de guia de turismo do Ministério do Turismo, né? Esse te habilita pelo governo federal ser guia de turismo. E aí existem algumas categorias, né? E aí eu fui meio guloso, eu acabei fazendo todas, né? Então eu sou guia regional, Ministério do Turismo, quando fala guia regional, quer dizer um guia de turismo que eu posso trabalhar em todo o estado de São Paulo.
Eu sou guia nacional, posso trabalhar em todo o território nacional, né? Então já é a segunda certificação de guia turismo. Aí eu fui um pouco mais abusado, aí eu fiz o especializado em atrativos naturais, que é o de ecoturismo, e depois eu fiz o especializado em atrativos culturais. Então eu acabei tirando 4 homologações de guia de turismo, né? Então, inicialmente, até na época, era o único cara no Brasil que tinha as 4. Hoje já tem mais pessoas que tem, né? Aí eu acabei fazendo a faculdade, comecei a trabalhar de guia, fazer trabalho para todo mundo aqui da região. Quando eu fui perceber, já tinha outras empresas de São Paulo, do interior, Santos, nós temos o Porto de Santos, os navios de cruzeiro, né? E muitas dessas pessoas, quando chegavam aqui no Brasil, né, e aí eu entro na questão das praias, né? Nossas praias são muito bacanas. A Baixada Santista são 9 cidades. Deixa eu falar um pouquinho da Baixada aqui, né? A Baixada Santista são 9 cidades. Tem a cidade de Santos, a cidade como o polo indutor da região metropolitana. Mas nós temos, eu vou falar das outras cidades. Vou falar do litoral norte para o litoral sul. Bertioga, Guarujá, Santos. Atrás nós temos uma única cidade que não tem litoral, né, que é a cidade de Cubatão. Depois a gente vai ter São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Peruíbe. Então é uma região metropolitana, vocês estão na região metropolitana de Campinas, né, e aqui nós estamos na região metropolitana da Baixada Santista, que são 9 municípios, né. E o que aconteceu? Né? O que eu estava falando antes? Já me perdi, já. Não, você estava contando um pouquinho dessa história da Baixada, mas está falando das homologações, dos turismos, das oportunidades que Santos tem em função dos navios, cruzeiros e tudo mais que chegam. Obrigado. Tá vendo? A gente começa a falar que a gente até se perde, né? E aí o que acontece? Quando eu percebi que a região podia ser muito mais do que praia, porque a gente tem agora eu lembrei, a gente tem muitas praias, mas a gente tem muitas outras coisas. A Serra do Mar e toda a Mata Atlântica, todas as unidades de conservação que nós temos aqui na região, né, entre elas o Parque Estadual da Serra do Mar, né, que são divididos em vários núcleos, o Parque Estadual Xixová Jacuí, o Parque Estadual Restingas de Bertioga, o Parque Estadual Marinho Laje de Santos, estou falando dos estaduais, e tem várias RPPNs, Reservas Particulares de Patrimônio Natural, tem a Jureia, né, o mosaico da Jureia, Estação Ecológica Jureia Itatins, que é um mosaico com vários tipos de unidade de conservação, várias APAs, então só a parte ambiental traria para mim uma possibilidade muito grande de trabalho. E a questão da história, né? A Baixada Santista é muito rica na história, porque a gente aprende até na escola que em 1500, né, Cabral descobriu o Brasil. Vou colocar uma aspas bem grande nessa história aí, né? Uma aspas bem descobriu o Brasil, porque você não descobre onde tem gente, já tinha indígenas aqui, né? Então, em 1500, ele veio tomar posse e falar, aqui é de Portugal, né? E depois eles pegaram e foram embora. E resolveram colonizar o Brasil. Chegou uma esquadra só em 1532, 32 anos depois, na cidade de São Vicente, que é a cidade onde eu moro. Que das 9 cidades, a cidade está bem centralizada dentro da região metropolitana da Baixada Santista, né? E o que acontece? Então, aqui chegou Martim Afonso de Souza, né, junto com várias pessoas de Portugal, e começaram a criar uma casa de câmara e cadeia, um pelourinho, e veio junto com eles as pessoas da Igreja Apostólica Romana. E aí, com essas 3 configurações, se chamava vila. Então, a gente é a primeira vila do Brasil, né? E por aqui que os bandeirantes começaram a entrar para os sertões do nosso país, né? Então, acabaram chegando em São Paulo, na época, São Paulo de Piratininga, né? São Bernardo da Borda do Campo, e foram adentrando aos nossos países. Então, comecei a perceber que, historicamente, a gente era muito interessante também. Eu podia trabalhar essa abordagem de turismo histórico-cultural. Tivemos outros momentos muito interessantes. Alguns, não gosto muito da palavra ciclo, porque ciclo é uma coisa que está sempre girando, né? Na verdade, é uma questão mais linear na história. Mas nós tivemos um momento muito interessante, que é o momento da cana-de-açúcar do Brasil, onde o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, né? E essas capitanias hereditárias foram muito interessantes, porque delas todas 2 se prosperaram. A de Pernambuco e a de São Vicente, por causa da cana de açúcar, que deu muito certo essa questão de cultivar a terra, né? Então isso foi muito interessante. Depois nós tivemos, na década de 20, coisas muito interessantes ligadas à questão do café.
o Brasil, o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, ele se configura muito do que é hoje pela agricultura do café, né, que era o nosso ouro negro na época, e Santos era o ponto de desembarque desse café para o mundo inteiro. Então, a gente tem outro ciclo importante. Dom Pedro I, ele deu o grito de Ipiranga, lá em São Paulo, nas margens do rio Ipiranga, mas de manhã ele estava aqui em Santos, né? As más línguas dizem que ele estava aprontando, como chama, com a Leopoldina, estava fugindo um pouco da Leopoldina, procurando umas concubinas aqui, né? Então tem muitas histórias. Eu comecei a aliar questão náutica, né? O oceano para poder trabalhar com embarcações, os rios, os manguezais. Então, quando eu vi a somatória disso tudo, eu percebi que tinha um mercado muito interessante que vai além do turismo praia. E é engraçado que, assim, foi como o André falou, a maioria das pessoas, praia é super massa. Eu aprendi a surfar um pouquinho, tá? Nessa história toda, eu vim pra cá, fui aprender a surfar um pouco também. Mar é tudo de bom, pegar um som legal, tomar uma cervejinha, comer uma porção, ficar com os amigos, trazer um lanchinho para comer na praia. Mas a gente tem muito, realmente, como o André falou, muito mais que praia. Eu costumo dizer para as pessoas, vem para cá, vem tomar um sol, vem curtir a Baixada Santista, mas pegue um dia para ver alguma coisa bacana, que vai desde um ponto tradicional, que é o Aquário de Santos, para andar de bonde, os antigos bondes, nós temos passeios de bonde aqui, né, antigos cassinos, nós temos lugares, praças verdes, muito interessantes na região. Para quem gosta, tem turismo religioso também, que é muito interessante, muito ligado à Companhia de Jesus. O padre José de Anchieta rezou muitas missas aqui na nossa região, o padre Manuel da Nóbrega, né? Então, essa questão histórica. A Mata Atlântica, como quase todo mundo conhece, no Brasil, de uma forma bem genérica, existe um olhar mais biólogo e mais um geógrafo, tá? Mas no Brasil a gente tem alguns tipos de florestas, que a gente chama de biomas, isso sendo um pouco mais específico, né? Cerrado, Pantanal, Amazônia, Pampas, tá faltando um aqui agora, Mata Atlântica, e tá faltando mais um. A Caatinga? Caatinga, obrigado, Ronaldo, faltou Caatinga. E assim, desses 6 biomas principais que nós temos, a Mata Atlântica é a mata de maior biodiversidade que nós temos. Não somente desses 6, mas como a mata de maior biodiversidade do planeta. O que quer dizer biodiversidade? Vida, diversidade e quantidade. Então é a maior quantidade de vida do planeta. Ah, mas quando eu vou no Pantanal, eu vejo mais bichos, né? Mata Atlântica é difícil ver os animais, muitos deles são de hábitos noturnos. E outra, a Mata Atlântica ela acabou ficando muito suprimida. Até porque grande parte da população brasileira, ela vive em áreas de Mata Atlântica, né? E outras grandes cidades estão perto desses rios, inclusive. Então, uma coisa muito interessante é que a Mata Atlântica é a mata de maior biodiversidade, que é a somatória de animais e plantas, né? Eu tive a oportunidade nesses anos todos, por ser guia de turismo, né? Eu acabei optando por trabalhar mais o receptivo, mas eu rodei muito no nosso país e acabei tendo a oportunidade de conhecer outros biomas. A Mata Atlântica, não porque eu estou querendo vender o meu peixe, literalmente, né? Caiçara, né? Mas é porque as nossas florestas são muito lindas, né? A quantidade de vegetação, animais, que vai desde um inseto, uma ave, um mamífero, um anfíbio, um réptil, é algo assim que é de se assustar. Então, assim, em 20 anos que eu estou aqui embaixo, no litoral de São Paulo, caminhando, não agora, nesse momento, né? Eu estou dizendo que eu saí da trilha, mas a trilha não saiu de mim, né? Porque todo dia eu penso nela, né? Então, isso é uma coisa assim. Mas semanalmente eu estava 2, 3 vezes por semana caminhando com grupos de pessoas, né? De visitantes dentro da natureza da nossa região. Então, assim, como é gostoso poder levar as pessoas e ter contato com toda essa biodiversidade que a gente tem, né? E é engraçado, quando a gente começa a caminhar na natureza, a gente percebe... Oi? Cortando um pouco você, Fica à vontade. você falando sobre isso, uma coisa muito interessante que eu tenho que colocar aqui, porque eu tive essa experiência, e eu acho que você vai dar início também de contar um pouco da história do Caiçara Expedições, porque eu fiquei sabendo, por acaso, eu não me lembro o começo de tudo, mas como que eu fiquei sabendo do Caiçara, através de você e tudo mais. E aí, eu tive o privilégio de ir com a família fazer um passeio de canoa nos mangues Cara, eu nunca imaginava que tinha algum tipo disso
na Baixada. Por isso que eu falo que o pessoal ainda imagina muito praia e não sabe o que tem ali na beiradinha, na Mata Atlântica, tudo isso que você está falando. Então, assim, para mim foi uma experiência muito legal, que eu até falei para o Ronaldo, falei, cara, isso aí eu tenho que disseminar para o máximo possível, porque, assim, foi um passeio bate e volta, né? Saí daqui, cheguei aí, pá, fizemos, ainda sobrou, depois do almoço, para ir para o litoral, para ficar na praia, mas a intenção minha não era ficar na praia. Por fim, ainda deu para curtir um pouquinho. Então, assim, é um passeio, cara, muito diferente do que a gente é acostumado aqui no interior ou alguns outros lugares mais longe, Minas, esses lugares. Então, assim, eu já puxo essa conversa para esse lado e eu queria saber de você, o Caiçara Expedições. Como que você começou a falar da sua história sobre toda a sua maratona de chegar até aí? Eu acho que agora é um ponto culminante, né? Um ponto que, assim, que eu estava aguardando muito isso porque eu queria saber a história do Caiçara. E hoje Legal. você trabalha com a família também, a família está ali sempre ajudando a sua esposa Isso. também. Então, assim, cara, como que é? Como que surgiu aí o Caiçara? A história da Caiçara. Então, assim, em meio a tudo isso que aconteceu, na própria universidade, eu fui um dos 10 selecionados a participar do projeto Rondon. O projeto Rondon são aqueles universitários que são escolhidos dentro da universidade, meio que a dedo, e não é exatamente pela nota, mas talvez pela desenvoltura de cada um. E eu vou te falar uma novidade, você vai achar bacana o que eu vou te falar, André. Né? Isso eu nunca te falei. Né? Pela desenvoltura, e esse projeto Rondon é que você pega aqueles universitários e se levam para cidades com muita vulnerabilidade social, e você fica alguns meses lá aplicando o projeto social. É aquele projeto que os universitários vão em avião do exército, ficam lá fazendo projetos para desenvolver. Então, nesse projeto aí, na universidade, eu fui um dos selecionados. E uma das outras pessoas que foram selecionadas é a pessoa que hoje é minha companheira, é a Renata. E a Renata é bióloga, né? Assim, é bióloga. Assim, imagina, eu gosto de natureza, nos bate-papo com a bióloga, né? A gente ficava o dia inteiro trabalhando, fazendo nossos projetos, lá em Quipapá, no sertão de Pernambuco, foi o lugar que nós ficamos, né? Algum tempo lá. E aí, na noite, a gente vai fazer sobre o dia, à noite vai conversar, eu gosto de natureza, quando a gente foi perceber, a gente começou a namorar, né? E aí, um turismólogo, né, um bacharel em turismo, conheceu uma bióloga, um assunto em comum, e começamos a viver juntos, né? Viver juntos. E eu trabalhava com os meus trabalhos, ela trabalhava com os trabalhos dela, né? Ela trabalhava no Aquário de Santos, depois trabalhou no Zoológico de São Paulo, né? O dia a dia de um biólogo que trabalha na questão com manejo de animais, né? Foi aí que a gente começou a crescer, quando os dois, aí o curso de guia que eu falei, tava falando lá, eu fiz e ela fez também os cursos de guia lá, né? Então a gente ia todos aos sábados, sábado sim, sábado não, tem dia que era durante a semana, a gente ia ir para São Paulo fazer esse curso de guia de turismo, né? E aí a gente começou a fazer trabalho, ela fazer trabalho também, quando a gente percebeu que estava fazendo trabalho para todo mundo. E quando a gente já sentiu já maduro, assim, isso na questão do trabalho, não de negócio, porque o negócio a gente aprende todo dia, a gente amadureceu muito com a questão do negócio de turismo, sendo empreendedor. Ser empreendedor te permite você aprender muita coisa, como funciona o negócio. A gente começou, né, muito novatos, mas com conhecimento de levar as pessoas para fazer as atividades, né? Que aquelas são saber falar sobre os lugares, sobre as plantas, sobre os bichos, sobre as comunidades, a questão de seguranças que vocês sempre trabalham também, desde a questão da vestimenta correta, equipamento correto, desde toda a orientação para as pessoas. Então, isso a gente tinha conhecimento na questão de empreendedorismo. E aí, uma coisa que caiu na nossa ficha quando estava em Quipapá de Pernambuco lá, a gente viu ali muito mais, isso até dói falar, mas a gente viu muito mais do que pobreza, a gente viu miséria. E muitas coisas a gente aprendeu lá, eu voltei uma outra pessoa, consegui ter um pouco mais de empatia, consegui olhar um pouco sempre mais para o próximo. E lá eu percebi uma história que hoje eu guardo para a minha vida e eu sempre repasso quando eu posso.
E isso é uma fala de um cara que é profissional de turismo. E a realidade lá me transformou. Os lugares não são os lugares, são as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu levo isso todos os dias, eu penso nisso. Mais que os lugares, pode ter uma paisagem linda, mas respeite as pessoas, as suas tradições, o seu modo de vida, o seu tempo. E foi aí, nessa história toda, que eu percebi que a identidade nossa da Baixada é o caiçara. Quem que é o caiçara, do nome de Expedições? O caiçara é um pescador, e usando uma fala romântica que eu utilizo bastante, o caiçara é o homem anfíbio, que no mar ele pesca e na terra ele planta. Esse é o homem caiçara, que vive do mar e da terra. Aí eu fui perceber qual que eram as suas tradições. Quais são as tradições? Ele pegava a lula, sabe que a gente pega a lula, tira aquele tingimento da lula e coloca, quando você vai fazer uma lula, você coloca nele, são técnicas caiçara, né? As técnicas de pesca, os linguajares, que nem o interior de São Paulo é mais um ambiente caipira, que é muito importante, né? Como isso lá para o Amazonas, você vai encontrar o ribeirinho. Essas particularidades, os sotaques, o seu jeito de ser, isso é uma coisa muito importante para os seus povos. Para não virar uma globalização, ser tudo igual, miscelânea igual. Né? Então, essas particularidades que faz a gente viajar com uma comida diferente. Aí eu comecei a fuçar as coisas. E eu fui percebendo que tinham coisas na gastronomia, coisas em danças, coisas de fala. E aí, quando eu fui perceber, eu estava tão infiltrado dentro das comunidades aqui na nossa região, porque eu comecei em aonde? Eu comecei em comunidade de pescadores, indígenas, quilombos aqui, comecei nas periferias. Eu falei, como um cara que fez turismo, um cara vai dizer, você faz turismo? O cara vai perguntar, mas como que é Madrid? Como que é Amsterdã, como é Barcelona, como que é Paris? O cara, assim, o modo de discussão turismo, ele acaba tendo um olhar mais para esse turismo convencional. E quando uma pessoa começa a perceber que um cara começa a olhar para pessoas, para uma comunidade tradicional, esquecida muitas vezes, estavam perdendo as suas raízes, e foi nisso que eu me lembrei muito do que aconteceu em Quipapá, né? Eu acabei não falando. Você sabe por que motivo que eu fui selecionado para ir no Projeto Rondon? O negócio que me carimbou no Projeto Rondon foi quando eu escrevi que eu participei do movimento escoteiro. Né? Quando o cara que selecionou e falou assim, você participou do movimento escoteiro, quantos anos? Me fala um pouco sobre o movimento escoteiro. Eu fui falando e ele falou assim, você é o cara que a gente precisa, que vai junto com o restante do grupo. Né? Porque a gente sabe que você vai juntar todo mundo, a sua proposta é diferente. Né? Ele falou assim, você está dentro por muitos motivos, mas o que carimbou você foi ter participado do movimento escoteiro. Isso eu não tinha falado para você ainda. Né? Muito bom, relato. Muito legal. Ô, Renato, aproveitando, eu gostaria que você comentasse um pouquinho quais são os principais roteiros de ecoturismo que você realiza, né, junto com comunidade, o que envolve ruínas, mangue, todas as biodiversidades que tiver possíveis aí. Bacana. Nós começamos aqui inicialmente com 5 roteiros. Tá? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer esses 5 roteiros e falaram assim, Renato, mas não tem mais um? Não tem mais outro? Então, naturalmente, os roteiros foram crescendo. Na última contagem que eu fiz, né, que eu já, na verdade, a gente acabou perdendo um pouco a conta já, mas nós estávamos acima de 170 roteiros aqui, entre as 9 cidades da Baixada Santista, que permeiam os tours históricos culturais, os roteiros náuticos, os roteiros de trilha, os roteiros de canoagem, vou falar daqui a pouco um pouco mais da canoagem também, canoagem, voo livre, comunidades. Então, hoje mesmo eu acabei montando mais 3, o dia de hoje, como eu a gente acaba não podendo trabalhar com cliente, né? Eu estou muito no escritório preparando para esse pós-Covid, né? Então, assim, hoje mesmo eu dei 3 roteiros de observação de aves em Peruíbe, né? Fizemos um roteiro urbano, um roteiro no Guaraú com Jureia e o outro roteiro rural. Então, em ambientes diferentes, observam aves diferentes. Então, a gente acabou perdendo conta, porque um dia como hoje, produtivo, conversando com o pessoal, então eu ligo para o pessoal, a gente conversa, faz videoconferência, vai montando os roteiros, e os roteiros eu faço muitas vezes em parceria, não é só o trabalho meu, tem um trabalho de muitos parceiros envolvidos nisso, né? Exemplo, uma comunidade, né? Uma comunidade,
Vou falar algumas delas. Nós temos o turismo comunitário na Ilha Diana, que é uma comunidade de pescadores, né? Então a gente vai lá, pega um barco no centro de Santos. Engraçado que, como ele falou, tem muita gente que próprio de Santos não conhece os lugares, né? A gente pega um barco no centro de Santos e em torno de 15, atravessa o canal do Porto, entra no pedacinho do Rio Diana e chega nessa comunidade. É uma comunidade que tem em torno de 200 moradores dessa comunidade. E esses 200 moradores tem várias particularidades. Primeiro que eles moram num lugar um pouco mais afastado, só que eles mantêm algumas tradições de gerações e gerações de pescadores. Então, assim, é um lugar calmo, é uma vila que tem morador que não sabe onde está a chave da casa, não precisa trancar a casa, porque todo mundo ali é conhecido, todo mundo circula, conhece. E a gente chega na comunidade com os visitantes lá, o próprio morador nos recebe, os moradores. Então esse é o foco do turismo comunitário. A gente capacitou os moradores para a atividade de turismo. Porque o turismo ele tem um poder de ajudar, mas se ele mal elaborado, ele tem um poder destrutivo também. Entre elas o lixo, a algazarra, a bagunça, assim, pode interferir, inclusive, muito na cultura do lugar. Então a gente tem todos esses cuidados na hora que a gente começa a levar o turismo para uma comunidade. Aí chegam os moradores locais, e os próprios moradores levam as pessoas para conhecer o seu território, né? Eu gosto muito dessa palavra território, né? Uma palavra de geógrafo, né? De Milton Santos, né? De conhecer o território dos lugares. Então ele vai mostrar como que é o modo de vida dele, né? E acabei esquecendo, quando chega, eles já chegam com o café da manhã, elaborado como? Quando eu cheguei na comunidade lá, vamos fazer o café da manhã, visitante? Ah, mas o que você quer que você faz no café da manhã? Eu falo, eu quero que você coloque o que você faz na sua casa. Ah, mas na minha casa eu como tapioca. A tapioca que você vai fazer para a pessoa. Ah, a outra pessoa, eu faço um bolo de laranja. É bolo de laranja que você vai fazer para o visitante. Então eu não quero mudar o destino. Eu quero que as pessoas entram na alma do lugar, né? Então assim, toma um café da manhã, passeia pela comunidade, depois a gente pega um barco, vai conhecer o barco, os manguezais da comunidade, e eles começam a falar da onde pega o peixe, como pega o marisco, como pega os siri azuis, com toda a história deles, né? Eles mostram os petrechos de pesca, né? Que são desde a rede, do ganchinho, e é isso que é interessante, essa vivência é muito bacana. Eu fui em Ilha Diana, mas a gente leva para outra comunidade que é o Caruara, aqui embaixo, a gente leva para a Cota 200, sabe quando vocês descem para o litoral de São Paulo? Tem 2 caminhos para você chegar na Baixada Santista. Tem a Imigrantes, que é normalmente que as pessoas utilizam, né, de carro, e tem a antiga rodovia Anchieta, que hoje são mais caminhoneiros, e é um outro caminho que mais morador utiliza, que é a Anchieta. Em determinado momento da Anchieta, você começa a perceber que existem vários bairros que estão instalados no meio da serra. Não sei se vocês já repararam, né? Quando foi feita a construção da Serra do Mar, várias pessoas que foram trazidas para cá para construir acabaram gostando do lugar e acabaram ficando. Só que, ao mesmo tempo, ficaram numa situação muito complicada, porque eles estavam em lugares que tinham problemas de deslizamento, quando choviam muito, não foi levada a estrutura adequada para eles lá, água, esgoto, energia elétrica, e começou a ter um adensamento no lugar desproporcional, de uma forma desproporcional, sem ter uma infraestrutura, né? E aí, muitas vezes, eu nem gosto de usar a palavra, até eles não gostam, eu também não gosto, aprendo muito com as comunidades, né? Sempre, né? Aprendo muito com as pessoas. Eles não é invasão, eles chegaram lá, por lá ficaram e foram construindo a sua família, né? O que não chegou, deixaram eles ficar lá, e não foi, na época não foi deixado, dada infraestrutura para eles. E o bairro foi crescendo, aí chegou um ponto que começou a ter muitos problemas. E aí o governo do estado, né, fez um projeto de remodelação do bairro. Entre elas, a questão que começa pela questão do urbanismo, onde aquelas casas tudo muito concentradas, foi levado esgoto, foi levado água, energia elétrica, e aí foi feito vários espaços públicos do lugar, praças, campos de futebol, e alguns projetos comunitários. E aí teve um dia que eu estava folheando um jornal, aqui na Baixada, né? Um momento de manhã eu compro um jornal e leio o jornal para saber o que está acontecendo no entorno, né? E eu vi que tinha um bairro que eles estavam pintando, um bairro no meio da mata, na Serra do Mar, pintando as casas de colorido. Eu falei, mas que coisa mais bonita. Eu me lembrei daquele papo da Colômbia, das casas pintadas na Colômbia. Eu falei, mas que coisa mais bonita, um bairro colorido no meio da Serra do Mar, feito pelos próprios moradores. Achei bonito o projeto. Eu falei, sabe uma coisa? Eu peguei o carro e fui para lá.
né? Então, assim, cheguei lá, tentei descobrir quem eram as pessoas que pintavam. No jornal tinha 2, 3 nomes que já me indicavam alguma coisa, até que eu cheguei nas meninas do Arte nas Cotas. E eu falei, nossa, que coisa mais maravilhosa. É a própria comunidade, a própria sociedade desenvolvendo a sua cultura, a sua habilidade, os seus etnoconhecimentos. E o mais legal, todos os desenhos que eles, fora as pinturas nas casas, eles fazem mandalas, fazem desenhos da própria Mata Atlântica no lugar. São desenhos que não tiram da internet, são elas que veem, reproduzem e pintam nas casas. Eu achei maravilhoso aquilo. Eu falei, sabe uma coisa? Um lugar desse merece que as pessoas visitam para conhecer o que é uma comunidade de periferia, né? E aí acabamos montando um roteiro junto com a comunidade. Então as pessoas vão lá, conhecem a comunidade, tomam café, almoçam lá. O grande parte das pessoas que eu falei para vocês são nordestinos, então a comida é nordestina lá. E sensacional a comida que eles fazem. Então tudo feito, então monitores da comunidade, artesanato que eles fazem, tudo que eles pintam nas casas, eles pintam no caderno, pintam numa camiseta depois para as pessoas. E aí essa história toda assim deu muito certo. Hoje é um projeto, inclusive, do governo do estado. Eu milito muito na parte acadêmica também, eu acabei escrevendo alguns artigos científicos sobre as coisas que eu faço, eu acabo escrevendo e acabo publicando isso em livros aqui no Brasil, em alguns congressos fora do Brasil. E em 2016 isso possibilitou para a gente participar, ter um concurso aqui no Brasil, que eles escolhem todo ano os melhores trabalhos de turismo acadêmicos, mas que link com a realidade do dia a dia das pessoas. Naquele ano tinham muitos trabalhos, 2016, a nossa foi considerada um dos 100 melhores, e aí passamos por uma seletiva entre os 50 melhores, entre os 10 melhores, e aquele ano a gente acabou sendo entre os 3 melhores. A gente percebeu, em 2016 nós fomos o melhor trabalho de turismo do Brasil de 2016. Acabamos indo para França, né, com essa história toda, participando com outros 86 países do mundo lá, cada país levando um projeto inovador e revolucionário, não podia aplicar em outros lugares do mundo, né? Então deu a chance de eu aprender outros projetos, inclusive comunitários pelo mundo. Fomos para Mônaco levar esse negócio, então foi uma coisa que acabou levando a gente para outros lugares do mundo, porque é um turismo diferente, é um turismo que faz o bem, né? E quem desenvolve esse turismo são as pessoas do próprio local. E aí, se você tem turismo, aí aqui embaixo a gente tem outras comunidades entre os Montes Santos, a gente começou, precisa até retomar isso todo. A gente leva as pessoas para conhecer terreiros de candomblé, né? Isso é uma das coisas assim, para mim, que hoje eu sou mais uma das coisas que eu sou extremamente apaixonado. As pessoas brigam por futebol, brigam por religião, brigam por política. A coisa mais gostosa que tem é ter oportunidade de conhecer o outro, né? E respeitar, porque é respeitando que a gente aprende, né? Opa, telefone. Desligar, desculpa. Aproveitando aí, bom, as histórias que ele conta, dava para ficar aqui várias e várias horas aqui, e assim, falamos do Renato, falamos do Caiçara, falamos das rotas que tem, que são diversas, e deu para ainda contar um pouco da história e tudo mais. Agora, sim, olhando nessa polarização que está tendo, tanto política, em tudo, mas assim, você olhando hoje, o turismo, é lógico que a gente está um pouco perdido, né? A gente está sem saber muito do que faz. Mas quais são as adaptações que estão sendo feitas? Ou está tudo parado, não está fazendo nada? Ou você já tem alguma coisa engatilhada? Quando as coisas começarem a voltar, você acha que vai ter que ter alguma adaptação para a forma como o turismo é feito? Porque, assim, eu pensando, falei, cara, é um setor que foi, assim, abalado, pegou 100%, né? Se a gente que trabalha com comércio, outro trabalha com indústria, alguns funcionam, outros não, o turismo parou geral, né? Como que você está vendo isso? Como que você está se adaptando com alguma coisa? Ou qual é a sua ideia? Como está a sua cabeça hoje? Legal. É um desafio muito grande, não só para mim, como você falou, para todo um setor. Hoje, em torno de
10, depende muito do país, mas de 10 a 20% de muitos países do mundo, o produto interno bruto deriva da atividade de turismo, que geram empregos diretos e indiretos. Então, a gente está falando de uma atividade estratégica desses países, e nosso país não é diferente. É lógico que nós temos muitos déficits ainda, porque a gente tem um turismo profissional ainda aqui no nosso país, a gente tem que aprender muito, a gente tem que desenvolver muito o turismo, mas chegou essa história toda aí e todo mundo pegou todo mundo no susto. Acho que não só a atividade de turismo, como o mundo inteiro pegou todo mundo no susto, né? E assim, hoje nós não estamos podendo trabalhar com clientes, circulando com os clientes, né, por questões lógicas, né, que hoje é mais um momento das pessoas estar se resguardando, mas não deixamos de trabalhar, deixamos de, talvez, entrar na questão econômica, a gente conseguir rentabilizar os profissionais, as empresas disso. Estamos trabalhando isso em home office, como é o nosso caso. Eu venho participando, como nós estamos fazendo uma live agora, de muitas lives, né? Participando de muitos vídeos, como eu sou um profissional de alguns anos no setor, eu acabo tendo muitos contatos, então a gente, o telefone, assim, tocou 2, 3 vezes, eu o dia inteiro trocando, conversando com as pessoas no telefone, live, a gente vê o que a gente pode fazer, principalmente em parceria. A gente percebeu mais que nunca, agora todo mundo vai ter que se ajudar, né? Em todas as áreas existe as pessoas que trabalham afastadas, mas agora a gente não tem outro caminho. Ou a gente se une, ou a gente vai ter todo mundo. Melhor todo mundo ganhar um pouco, né? Um pouquinho ajuda do que nada. Então a gente vai ter que resolver algumas coisas. Então, a área de turismo é uma área muito grande, que vai desde a área de transportes, meios de hospedagem, gastronomia, artesanato, guias de turismo, agências de turismo, e por assim vai. Então, isso é uma área muito grande e cada atividade, cada segmento vai ter que se criar um protocolo, né? Isso todo mundo já entendeu. Alguns órgãos do poder público, algumas associações de classe, né, estão bastante empenhadas nisso, e as empresas também estão empenhadas. Como trabalhar agora durante Covid e o pós-Covid, né, enquanto não apareceu o tal do remédio ou a questão da vacina. Então, estão se criando protocolos. Nós aqui trabalhávamos muito, no nosso Caiçara Expedições, a gente tinha um know-how muito grande de trabalhar com grupos. O que são esses grupos? A gente trabalhava muito com ônibus, micro-ônibus, trabalhar com grupos de escola. Havia muito grupos de estudantes de São Paulo para poder fazer atividades aqui, para conhecer a Mata Atlântica, para conhecer a nossa história, grupos de idosos para poder fazer passeios. E a gente já entendeu que nesse primeiro momento não existe a segurança nem para os visitantes e nem para nós da equipe, como os outros setores, trabalhar com grupos grandes, né? Então, o que a gente está preparando isso para esse segundo semestre? Está preparando para o segundo semestre, inclusive hoje está bastante empenhado nisso, isso hoje durante o dia. Estamos montando roteiros privativos. Que são os roteiros privativos? Para atender uma família, para atender um grupo de amigos. O que é? 2 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, mas seguindo toda aquela questão do protocolo, que vai desde a questão da máscara, do gel, do distanciamento físico, né? As pessoas falam muito de distância social. Não, a gente quer aproximamento social das pessoas. Agora é um distanciamento físico, as pessoas não podem se tocar, mas a gente tem que estar junto com as pessoas nesse momento, né? Então, na questão isso na nossa atividade de condução de grupos de turismo. Então, a gente percebeu que inicialmente a gente vai ter que diminuir esse papo de grupos, a gente vai ter que trabalhar com privativo. E no momento que isso for um pouco mais seguro para todos, a gente vai aos poucos retomando a questão dos grupos. Mas as coisas assim, tá tudo de pernas por ar. E começa a imaginar vocês viajarem. Estava conversando com o pessoal ontem de meios de hospedagem, da hotelaria. E a agência de turismo é uma coisa interessante. A gente aqui é obrigado a conversar com todo mundo. Porque quando o cara vem para cá, muitas vezes eu venho do meu passeio, eu venho do hotel, eu venho do restaurante, eu venho do transporte. A agência de turismo é o que liga toda a atividade de turismo. A gente é meio como se fosse o elo que puxa todos os outros juntos. Então a gente é obrigado a conversar com todos. Aí eu estava até conversando com o hoteleiro e ele falou assim, comece a imaginar o hóspede ir no meu hotel e de manhã você não tem um buffet do café. Sabe aquele buffet gostoso que a gente sempre fala assim, eu vou no hotel de manhã, vou tomar um buffet, eu vou poder escolher o pão, a geleia, o frios, a fruta, o tipo de bolo de manhã. Inicialmente a gente talvez não vai ter mais aquele buffet. A pessoa vai ter que talvez um dia anterior falar o cara vai ter que mostrar para ele um cardápiozinho que ele tem disponível no café da manhã e no dia seguinte vai entregar para ele no quarto dele
o café da manhã dele, para todo mundo, às vezes, não se juntar, principalmente o hotel que é muito pequeno, onde todo mundo fica um mais perto do outro. Então, assim, o transporte, a questão aérea, estão discutindo como vai fazer isso, né? Assim, uma aeronave que tem 300 lugares, será que vai usar os 300 lugares? Um ônibus que tem 45 lugares, será que vai usar os 45 lugares? Possivelmente vai ter que diminuir. Só que o preço dele, muitas vezes o cara não consegue abaixar, porque a margem de rentabilidade dele gera muito pouca. A gente vive num país aqui que a gente é obrigado a baixar as margens de rentabilidade para poder conseguir sobreviver a empresa e concorrer com uma outra empresa também. Né? Então, assim, é um momento todo novo, assim, a gente foi um dos primeiros, né? As fronteiras estão fechadas, as pessoas têm medo de viajar, e provavelmente nós seremos um dos últimos a retomar. Agora, uma coisa é certa, a gente já sabe, todo mundo está muito preso, todo mundo quer passear um pouco. Quem, tomara a Deus que, assim, sabe que eu posso estar falando só da questão econômica aqui, mas a gente está muito por dentro, assim, pensando nas pessoas que estão passando dificuldade, não estou falando de passeio. O maior problema é comida na casa das pessoas, as contas essenciais que as pessoas não estão pagando, né? Mas, assim, falando do turismo, a gente sabe que muitas pessoas estão trancadas e vão querer voltar a fazer atividade de turismo. Tá ao ar livre, em contato com outras pessoas, com outras culturas, né? Então, cabe a nós aqui, né, porque isso é o nosso ganha-pão, né, esse é o nosso ganha-pão, promover isso da forma mais segura e fazer que as pessoas, em algum momento, possam esquecer todo esse momento de agonia e desespero que está gerando por causa de um vírus. E, no meu entendimento, que todo o setor, todo mundo entenda que isso possa ser cada dia mais cíclico. Né? Então, realmente, a gente vai ter que mudar as condutas das nossas atividades daqui para frente. Legal, muito bom. Olha, Renato, agradeço. A gente está chegando no final da nossa live, já deu 57 minutos, passou muito rápido, né? Uma hora parece ser muito, muito pouco. Mas, assim, agradecemos você ter disponibilizado seu tempo também e exposto um pouco como funciona, né, o turismo e o engajamento do turismo junto com as comunidades, porque isso é importante. Se eles tiverem o sentimento de fazer parte do todo, você consegue fazer com que as coisas aconteçam realmente, né? Porque já teve relatos no passado de situações que você ia fazer um turismo numa determinada região, como a comunidade não estava inserida, acontecia algum assalto, alguma coisa nesse sentido, por uma necessidade, né? E você inserindo ela, você faz o que acontece em alguns lugares do Rio de Janeiro, que o pessoal vai nas favelas, né? Vira até uma coisa assim, um atrativo para o público internacional. Acho que é uma coisa. O Brasil tem que funcionar dessa forma, né? Todo mundo se unindo para fazer um todo bem mais forte. Incluir, né? Exato. Incluir, né, Ronaldo? A palavra inclusão é tão importante, né? A gente tem que incluir as pessoas no processo, que seja participativo sempre, né? Exatamente. E também, assim, lógico, a gente teria muita coisa para explorar a respeito do Caiçara, né? Eu vou deixar claro que eu vou deixar o link de vocês, do seu site, tudo no Facebook, porque lá tem vários roteiros e tudo mais, né? Aonde que tem passeios na mata, trilhas na mata, caiaque, né? Tem mergulho, tem tudo. Tem uma ampla mundo de atividades. E eu até peço para você, se você puder disponibilizar algumas fotos para nós, eu também coloco aqui para a gente poder fortalecer, né? Porque muita gente não sabe o potencial que tem, né? Muita gente conhece assim, ó, a descida da Estrada Velha de Santos, né? Daí passa lá pela Casa da Marquesa, tal, mas é uma coisa, né? Depois, num determinado outro momento, a gente pode conversar novamente para entender como que as pessoas conseguem ter acesso, né, às unidades de conservação para ecoturismo aí também. Sempre tem que ser por meio de um guia, por uma agência, né? Por exemplo, um parque nacional, né? Eu conheço alguns, sempre tem uma portaria, né? O registro, se tem que ter uma coisa antecipada ou não, até mesmo para que as pessoas consigam se coordenar para poder desfrutar. Claro. Ordenamento em qualquer atividade é importante, né? Não é criar barreira, mas você estabelecer condutas que, inclusive, é a questão da segurança do meio ambiente e das pessoas que usufruem esses lugares, né? Exatamente. E é assim, eu
eu espero ver você pessoalmente o mais rápido possível, quando passar tudo isso, da gente fazer um passeio aí com o Mil Trilhas, porque assim, o Mil Trilhas funciona assim, é um grupo de amigos que a gente faz questão de fazer esse tipo de passeio, desde a pessoa da empresa de van, que é tudo credenciado, tudo certinho, que está gerando emprego também, que seja eles fazem aquela coisa assim, eles têm o dia de trabalho, tem o extra deles nos finais de semana, gera emprego, aí a gente chega aí, de repente tem essa empresa que é contratada, tem o guia, aí a pessoa fica lá, usufrui de toda a estrutura que tem, do negócio que tem. Então, assim, a gente percebe que no interior de São Paulo está tendo muito desses grupos, né? E é uma coisa que dá uma alavancada a mais nessa parte de turismo. E, assim, colocando isso numa live, alguma coisa desse tipo, acho que o objetivo é fazer com que todo mundo conheça um pouco de cada lugar que tem. Então, eu acho que o trabalho que você faz aí, cara, assim, é uma coisa fora toda a resiliência que tem. A gente sabe que não é tudo rosa, tem os espinhos que não aparecem. E assim, o trabalho que você faz é assim, cara, é excelente, é excelente. Uhum. A gente fica muito orgulhoso de saber que tem um barbarense aí na Baixada Santista fazendo um trabalho que, assim, cara, o pessoal tem que ir aí para conhecer. A gente falando assim, em palavras não dá. Não rola. A gente vai fazer pessoalmente aí, né? A gente vai conseguir marcar pessoalmente, né? Mas você vê engraçado o que você está falando, né? Eu sou profissional de turismo, mas sempre quando eu vou num destino, eu contrato uma empresa, eu contrato um profissional também. E é isso que é legal, porque a gente começa a perceber que o valor tá nas pessoas, né? Então, assim, Renato, vai para Chapada Diamantina, eu posso pegar um guia, eu acho legal, sim, eu posso fazer uma parte do roteiro da rota sozinho, que às vezes eu quero um pouco de independência também, mas em alguns pontos, com certeza, eu vou querer acompanhamento de uma pessoa local. Eu quero escutar até o sotaque do cara, eu quero escutar, né? As curiosidades, qual que é as coisas bacanas, quais foram as presepadas que ele já fez. Então, assim, o contato com o ser humano é algo essencial para o desenvolvimento nosso, inclusive, e não é nem de uma atividade, é nosso, né? Conhecer o próximo, por incrível que pareça, é conhecer nós mesmos, né? Exatamente. Também só para aproveitar o espaço, né? Lembrar que as atividades que a gente faz em mata, rio, comunidades, ruínas, independente da idade, e tem atividades para todas as pessoas, idade e também condições físicas, né? Infelizmente, nem todas as atividades são adaptadas para um cadeirante, para alguma pessoa que tem uma deficiência física, ou visual, né, ou auditiva, mas eu acredito que com o tempo tudo isso vai ser adaptado, porque a inclusão tem que ser a partir de todos os lados. Isso é importantíssimo que você falou. Eu falei para vocês, eu fiz a faculdade, depois eu fiz 4 pós-graduações lato sensu, e agora eu estou fazendo um mestrado. Uma das lato sensu que eu fui foi em acessibilidade e inclusão, que eu fiz na Federal de Juiz de Fora, né? Porque eu super entendo que é muito importante a gente dar acessibilidade, né? Existem as técnicas construtivas, que é a BNT 9050, a questão do desenho universal, mas tem às vezes o trato também, tem que conhecer a fisiologia das pessoas, porque as pessoas pensam que as pessoas com deficiência são todas iguais, porque a pessoa usa cadeira de rodas, elas são todas. Não, cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, as atividades têm que ser elaboradas de uma forma que seja acessível para as pessoas e trabalhe a particularidade de cada indivíduo, né? Então, isso é uma coisa essencial, né? O mundo melhor que a gente quer, né? A gente costumo brigar para todo mundo, a gente não é tartaruga, né? A gente não vive... É difícil muito chegar a 100 anos, que a gente, nesse pouco tempo que a gente vive, a gente consiga, na nossa atividade profissional, na atividade pessoal, tentar fazer alguma coisa que seja razoavelmente bacana para o próximo, né? Exatamente. Mas, perfeito. Muito obrigado pelo seu espaço. Agradeço a sua família também. Numa próxima, até colocar a tua esposa para falar um pouquinho, porque ela tem uns trabalhos em parceria contigo aí, ela te apoia muito, né? Ela que manda. Ou até mesmo, no futuro, até trazer uma pessoa da comunidade para ela falar a visão dela
do como o ecoturismo é importante para ela. Porque eu acho que esse é o ponto determinante, né? A gente está de fora, a gente está indo para os lugares e a gente usufrui dele, né? Mas quem vive daquilo é diferente, né? Então, até o nosso impacto ambiental, social, positivo e negativo para esse tipo de turismo e comunidade. Sim. Concordo super, Tá. super. Beleza, brigadão, viu? Agradeço o André pela parceria e tudo mais. Caiçara Expedições, vou colocar lá o seu endereço para as pessoas conhecerem os roteiros. Ó, vou mostrar para todo mundo aqui, ó, do movimento escoteiro. Abre Abracatão, Roxinol, Biracaô, sempre alerta está o lobo. Patrulha, lobo, sempre alerta. Isso aí. Abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom.